O bicho vai pegar. 2. No vídeo que eu fiz sobre o primeiro filme, eu falei que de todos os 4 filmes, só os 2 primeiros eram bons, e que eu gostava muito mais do segundo filme. Só que como fazia muito tempo que eu não assistia ele, eu resolvi assistir de novo pra saber se era bom mesmo, ou se era só pura nostalgia minha. E indo direto ao ponto, não era só nostalgia, o filme é bom mesmo. Só que na minha cabeça, ele era muito melhor que o primeiro filme, e assistindo de novo, eu já não acho mais isso. Porque agora que eu vi os dois de novo, eu acho o primeiro filme muito mais bem escrito, e ele trabalha bem melhor os dramas dos personagens. E eu também achei o primeiro filme bem melhor dirigido que o segundo. E eu acho engraçado que eu falo sobre essas coisas, mas na verdade eu não entendo nada de cinema. Mas se tem uma coisa que eu entendo, é humor. Mentira, eu também não entendo nada de humor, mas ainda assim, o filme continua sendo muito engraçado, e eu acho que ele é até mais engraçado que o primeiro. O que mais tem nesse filme é piadinha besta e galhofada. Eu me espoquei assistindo esse filme inteiro, porque ele é piada atrás de piada. E o Max Squeeze, que já no primeiro filme, ele não pegava leve nem com o Bug, nem com o Elliot, aqui toda vez que ele abre a boca, é simplesmente pra humilhar o Elliot. E em todas as vezes, eu dava uma gargalhada. Esse filme também tem uma mensagem interessante, mas a gente deixa pra falar sobre isso depois. O Bicho Vai Pegar 2 foi lançado em 2008, e a partir daqui, a saga começou a ficar um pouco desandada. Porque a cada filme que foi lançando, a Sony gastou menos dinheiro com os filmes pra conseguir tentar lucrar mais. Tanto que o segundo filme, na época, ele saiu direto pro DVD, e meu amigo, quem é que lembra de usar essa antiguidade pra assistir filmes? Época boa que um filme custava só R$2. Saudades. Eu não consegui achar nenhuma informação que falasse sobre o quanto eles tinham de orçamento pra fazer esse filme, mas o filme ele fez mais de 8 milhões de dólares, e fica claro que eles investiram muito menos que isso, porque se eles tivessem perdido dinheiro com esse filme, eles não iam fazer mais 2 filmes, e nem deveriam ter feito mesmo. E se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre os outros 2, deixem aí nos comentários, e não se esquece de deixar o like e se inscrever. Agora vamos parar de enrolar e vamos direto pra analisar esse filme. O filme começa com o Elliot narrando e falando como que os chifres dele são maravilhosos e que ele adora ter esses chifres. E ele fica tanto tempo falando dos chifres deles que ninguém mais aguenta ouvir ele. Você fala demais, gurizão, você fala demais, tá bom, para de falar, pá! O Bug e os outros amigos do Elliot estão apressando ele porque eles têm que ir logo pra cerimônia. Cerimônia essa que nada mais é do que o casamento do Elliot com a Gisele. Só que antes deles irem pra lá, o Elliot escorrega e acaba prendendo os chifres dele, e tentando sair de lá, ele acaba quebrando os chifres dele. E graças a isso, ele solta um mega grito, que mesmo estando longe pra caramba, a Gisele consegue escutar. E falando nela, enquanto a Gisele se arrumava com as gambás, o Ian aparece, e ele também não perde tempo e dá em cima da Gisele, falando que ainda dava tempo dela trocar. Só que a Gisele, como uma boa esposa, ela diz que jamais faria isso, porque o Elliot é o macho que ela sempre quis. Graças aos chifres do Elliot quebrando, ele começa a achar que aquilo era um sinal que ele não deveria casar. E pra distrair o coitado do Elliot, eles começam a fazer uma guerra de coelhos. E abrindo um parênteses aqui, coitado desses coelhinhos. Se tem um bichinho que sofre durante essa franquia inteira, são eles. Durante essa guerra, o Bug consegue enganar o Salsicha, fazendo ele contar até 10. E isso acontece porque, como o Salsicha não é um animal selvagem, e sim um animal doméstico, ele é muito mais sugestivo a comandos. E o Elliot vê que o Bug fez isso, e ele chama a atenção do Salsicha, que começa a chorar. E o Salsicha fala o quão horrível era ser um animal doméstico, porque ele sempre tinha que obedecer os comandos dos donos dele. E ele também fala que se por acaso ele não obedecesse e não tivesse alerta pro que eles falassem, eles trancavam eles pra todo o sempre. E isso assusta muito o Elliot. Os dois então começam a gritar falando que são animais selvagens e voltam pra guerrinha. Ao mesmo tempo, a antiga dona do Salsicha aparece e ela criou uma trilha imensa de biscoitinhos pra cachorro pela floresta. Não, sério, é muito biscoitinho. E ela tá fazendo essa trilha porque ela quer achar o Salsicha de volta. E segundo ela, já fazia mais ou menos 1 ano que ele tinha sumido. E voltando pra guerrinha de coelho, ela termina com uma das melhores táticas militares que eu já vi num filme. Com o Elliot ganhando, eles então levam ele pra cerimônia, só que no meio do caminho, o Salsicha se distrai e ele vai em direção à trilha de biscoitos que a dona dele fez. O pobre coitado até tenta resistir à tentação, só que ele não consegue. Lá na cerimônia, o Elliot ainda tá um pouco nervoso e tá sendo um pouquinho humilhado graças aos chifres dele, ou melhor dizendo, graças ao chifre. Enquanto o Ian conduzia a cerimônia, ele diz que a Gisele e o Elliot se apaixonaram e tomaram a decisão de se unirem para todo o sempre. E isso deixa o Elliot muito mais assustado
frustrado do que ele já tava. E um dos fatores desse medo é porque ele é muito burro, porque ele acha que essa relação ia ser igual à relação que o Salsicha tinha com os donos dele. E falando no Salsicha, o Elliot vê o doguinho ainda seguindo a trilha de biscoitos, só que como tinha um arbusto bloqueando a visão do Elliot, ele pensou que o Salsicha tinha sido atropelado. E o Elliot simplesmente abandona a Gisele no altar pra ir atrás do cachorro. Só que pra sorte do Salsicha, ele não tinha sido atropelado, mas pro azar dele, a antiga dona conseguiu achar ele de volta e não teve jeito, o Salsichinha foi levado por ela. Enquanto isso, na visão do Elliot, pra ele, o Salsicha estava sendo terrivelmente torturado pelos sequestradores dele e estava sendo levado pra um lugar cheio de dor e sofrimento. Obviamente, o resto do pessoal correu atrás do Elliot pra tentar entender o que estava acontecendo e por que o Elliot tinha fugido, principalmente a Gisele, que foi abandonada no altar. Enquanto o Elliot explicava de forma bem exagerada que o Salsicha tinha sido pego pela antiga dona dele e graças a isso, eles iam ter que adiar o casamento até que o Salsicha fosse encontrado. Então eles montam um grupo pra resgatar o Salsicha e partem em direção pra salvar ele. Só que o Elliot vai na direção errada. Enquanto o Salsicha estava sofrendo com os carinhos da dona dele, os donos do Salsicha aproveitam pra avisar os amigos deles que eles acharam o Salsicha. E agora a gente é introduzido a dois novos cachorrinhos, que são o Roberto e o irmãozinho dele, que é o Fifi, que é literalmente o cão do diabo. Como o Roberto estava se acabando nos petiscos, por causa disso, a natureza começou a chamar o Roberto. E ele pede pro Fifi ajudar ele. Só que o Fifi, ele fica muito irritado, porque ele avisou pro Roberto que isso ia acontecer se ele comesse demais. E pra ajudar o Roberto, o Fifi vai ter que fazer uma coisa que ele não gosta, e pra isso, ele sobe no colo da dona dele e começa a vomitar. E solta um mega vômito. Aliás, ele e a dona dele têm o mesmo cabelo. Aquela frase que diz que você e seu pet têm os mesmos problemas nunca fez tanto sentido. Enquanto todos eles paravam pra dona do Fifi poder limpar o vômito dele, a gente conhece os outros pets dos outros donos. Inclusive esse gato doido aqui, o nome dele é Roger e ele tem as melhores falas do filme. Principalmente quando ele tá junto com esse outro gatinho aqui, que se chama Stanley. Os dois juntos simplesmente criaram o Diálogo 2. Além deles, a gente tem esse casalzinho aqui, que são o Rufus e a Charlene. E eles me passam essa vibe de casalzinho aparentemente fofo, só que no privado, eles têm uns gostos muito peculiares. Eles se reúnem pra falar sobre o Salsicha, que tinha sido encontrado, e como com certeza ele deveria ter passado muito perrengue enquanto ele sobrevivia com os animais selvagens da floresta. O Fifi conta que ele também já teve que passar por momentos terríveis nas garras de animais selvagens. Momentos realmente assustadores e horrendos. Com certeza qualquer um que tivesse passado pelo que ele passou, nunca mais voltaria a ser a mesma pessoa que era antes. Ou animal, no caso. Ele conta que certa noite ele tava brincando com a dona dele e ele acabou indo parar no meio da selva. Selva essa que a gente finge que não viu, que é só uma plantaçãozinha de tomate no quintal da dona dele. Mas continuando, até aí tudo bem, porque o problema mesmo eram as criaturas que tinham dentro dela. Um periquito assustador, um coelho terrível e uma joaninha. Ai meu Deus, que medo. Cercado por essas criaturas maléficas, o Fifi acabou não vendo que tinha uma luminária elétrica atrás dele e infelizmente ele foi eletrocutado. Depois desse incidente traumatizante, o Fifi ficou com uma cicatriz grotesca, literalmente esse pontinho rosa no rabo dele. E a partir desse dia, ele começou a odiar qualquer tipo de animais selvagens. Tanto que ali do lado, ele viu que tinha um coelho e ele só não acabou com a raça dele porque a dona do Fifi chamou ele na hora. Voltando pros nossos heróis, o Elliot tá felizão porque ele e o Bug estão finalmente tendo uma nova aventura e a Gisele aparece e pergunta se tem espaço pra mais um. O Bug diz que com certeza tinha, só que o Elliot parece não ter gostado muito disso. A Gisele chama o Elliot pra conversar e ela diz que desde a cerimônia ele tava agindo meio estranho. Estranho é pouco, pra ser sincero. E ao invés de contar a verdade e dizer que ele tava preocupado com o Para Todo Sempre e como iam ser as coisas dali pra frente, ele simplesmente fala que tava preocupado com o Para Todo Sempre, mas era sobre como o Salsicha poderia ficar perdido para todo sempre. E por causa disso, eles não podiam casar até encontrarem o Salsicha. 2 segundos depois disso, a Gisele acha o Salsicha. O Elliot até tenta fingir que aquele não era o Salsicha, só pra ele não poder casar, mas como eles tinham que salvar o cachorro dali, o Elliot bola um plano maluco e ele dá uma função pra cada um, menos pra Gisele. Ele diz pra ela ficar ali reparando as árvores. Com um marido desse, ninguém precisa de inimigo. Enquanto eles tentavam tirar o Salsicha do trailer, os donos dele estavam distraídos na lojinha, enquanto o frentista fazia uma checagem no trailer. E eu acho engraçado que esse maluco escontou um monte de animal fazendo barulho, e ele também vê o trailer se mexer de um lado pro outro, e o máximo que ele pensa é,
Ah, normal, é só o motor que tá batendo. Pra poder tirar o Salsicha da coleira que prendia ele, eles passam manteiga nele e isso acaba funcionando muito bem. Só que como os donos do Salsicha já estavam voltando, eles têm que sair o mais rápido possível dali. Mas por causa do idiota do Elliot, que não presta atenção em nada, o Buddy, o porquinho espinho amigo deles, acabou ficando preso na porta do trailer e o Elliot ainda por cima trancou o Salsicha lá dentro de novo. E nisso, o trailer vai embora, levando os dois amigos deles. Agora, graças ao Elliot, eles não têm só um, mas dois amigos pra salvar. Obviamente, todo mundo fica com raiva do Elliot, só que a Gisele diz que isso não vai ajudar em nada, e ela tem a ideia de mandar os patos na frente pra eles poderem seguir o trailer, enquanto o resto da equipe vai andando por terra, o que de fato é um plano muito bom, só que o único que não gosta da ideia é o Elliot, que reclama que eles ainda nem casaram e ela já quer mandar nele. Em seguida, os dois começam a discutir, e enquanto eles brigavam, o Mac Squeeze começa a rir da cara dos dois. A Gisele fala que vai embora, só que o Bug diz que ela tem que ficar porque ela vai ajudar eles, e também porque eles todos agora eram parceiros. E o Elliot, ouvindo isso, ele age como se ele tivesse sido traído completamente. O Elliot então decide que ele vai procurar o Salsicha sozinho, e de novo ele vai pelo caminho errado. Enquanto os patos voavam em direção ao Salsicha, ele e os donos dele chegam no acampamento onde os outros donos de pet também estavam. E como ótimos pais de pet, para poder manter o Salsicha seguro, eles colocam uma coleira que dá choque nele. Mas não se preocupem, porque a voltagem é super segura. Talvez nem tanto. E essa coleira mantém ele e os outros doguinhos presos dentro desse círculo para que eles não possam escapar. E falando nos outros pets, todos eles vão cumprimentar o Salsicha, e o Salsicha tá finalmente feliz que estão cumprimentando ele do jeito certo. E enquanto isso acontecia, os patos viram que o Salsicha tava lá e voltam para avisar os outros. O Fifi diz para os outros animais se afastarem do Salsicha, porque supostamente ele precisava de espaço para ele se recuperar dos horrores que ele passou na natureza. E o Salsicha olha para ele com uma cara de quem não tá entendendo nada. Mesmo ele falando pro Fifi que tava tudo bem e que nada de ruim tinha acontecido com ele, o Fifi ainda não acreditava muito nele, porque ele tinha certeza que os animais selvagens tinham traumatizado o Salsicha completamente. Mas quando o Salsicha fala que os animais selvagens eram amigos dele, isso deixa geral espantado, principalmente o Fifi. Então ele diz que tem um jeito de resolver isso, que é levando o Salsicha pra tenda. Enquanto tudo isso acontecia, os nossos heróis, que no caso são o Max Squeeze, a Gisele e o Bug, continuavam na busca pelo Salsicha. Para isso, eles atravessaram montanhas, extensos campos verdes e até precipícios só para encontrar o querido doguinho. Por outro lado, o Elliot, pouco tempo depois de sair sozinho, ele não saiu do mesmo lugar, porque esse imbecil ficou seguindo as próprias pegadas, pensando que ele estava seguindo os rastros do Salsicha. Lembrando que o Salsicha foi levado em um trailer com rodas e o Elliot estava seguindo pegadas. Eu ainda me pergunto o que a Gisele viu nisso. Depois de horas caminhando sem parar, a coitada da Gisele, carregando um urso de mais de 500 quilos, eles finalmente se reencontram com os patos. Os patos falam onde que o Salsicha tava, mas como tava geral muito cansado, eles resolveram acampar. E para isso, eles assustaram os caçadores que estavam ali perto e pegaram o acampamento deles junto dos lanches que eles tinham. O Bug mostra pra Gisele uma invenção que a Beth ensinou pra ele, que ela chamava de casadinho, onde ele juntava marshmallow com chocolate para fazer um doce novo muito delicioso. E ele usa esse casadinho para fazer um paralelo com o Elliot e a Gisele, dizendo que o marshmallow e o chocolate são muito bons sozinhos, mas eles ficam perfeitos juntos. E no caso, o Elliot era o chocolate e a Gisele o marshmallow. Só que a Gisele, ela fica com bastante raiva e diz que ficar junto e ter um relacionamento pode ser compromisso demais para alguns tipos de chocolate, e que eles preferiam ficar felizes e livres sozinhos. Obviamente ela estava falando do Elliot, e com certeza era exatamente isso que estava acontecendo com ele. Só que na verdade, o Elliot estava passando frio e comendo chiclete estragado direto do lixo. Além disso, ele estava morrendo de saudades da Gisele. Ainda bem que eu não sou esse cara. E vocês lembram da tenda que o Fifi falou? Então, eles levaram o Salsicha lá pra dentro pra tentar desfazer a suposta lavagem cerebral que os selvagens fizeram nele. Pra isso, eles usam técnicas muito sofisticadas, como fazer o Salsicha pegar um pedaço de pau e trazer de volta pra eles. Só que o Salsicha, ele resiste, o que deixa o Fifi ainda mais irritado, mas antes que ele fizesse qualquer coisa com o Salsicha, o Buddy aparece e assusta todo mundo, e nessa hora o Salsicha aproveita pra morder o Fifi e fugir junto com o Buddy. Enquanto eles fugiam, o Buddy aproveita pra tirar a coleira do Salsicha pra eles conseguirem escaparem do acampamento. E como o Fifi tava correndo atrás dos dois, o Salsicha soltou a coleira bem na hora que o Fifi tava passando, e graças a isso, o Fifi tomou o dobro de choque. E como se não bastasse só o mega choque que ele levou, o Fifi
e ainda por cima acabou ficando calvo. E se você também sofre com problemas de calvície, os seus problemas estão resolvidos com a Tutorial, a maior empresa anti-calvície do mundo. Não, mas falando sério, infelizmente a calvície não tem cura, vocês vão ter que conviver com isso. Voltando pro Bug e pros outros, eles finalmente chegaram no lugar onde os donos de pets e os próprios pets acamparam, mas infelizmente todos eles já tinham ido embora dali. Eu não disse antes, mas os donos e os pets, eles estavam viajando para um lugar chamado Pet Paraíso, que basicamente é um resort onde os pets e os donos deles podem relaxar e se divertir juntos no verão. Só que como o Salsicha conseguiu escapar com o Buddy, os donos do Salsicha ficaram muito tristes e resolveram voltar para casa ao invés de ir pro Pet Paraíso. Mas como o Bug e os outros não sabiam disso, eles acabaram indo em direção ao Pet Paraíso mesmo assim. Voltando pro Salsicha, ele e o Buddy estão felizes porque conseguiram escapar e eles acabam encontrando o Elliot, que tava todo depressivo porque ele tava com saudades da Gisele. E pra fazer o Elliot recuperar a consciência, o Salsicha dá um tapão na cara dele e o Elliot não entende nada de como o Salsicha foi parar ali. Ele só diz que os outros estavam indo atrás do Salsicha pra salvar ele. Mas agora, como o Salsicha tava livre, ele então diz pro Elliot que eles estavam em perigo porque a Gisele e os outros estavam indo em direção ao Pet Paraíso, e no Pet Paraíso, obviamente, é cheio de animais domésticos, e o problema é que os animais domésticos, graças ao Fifi principalmente, odeiam os animais selvagens. E com o Elliot percebendo que a Gisele corria grave perigo, ele não perde tempo e vai em direção para salvar ela. Só que mais uma vez, ele vai pelo caminho errado. Chegando no Pet Paraíso, a Gisele e os outros percebem que vão ter que se disfarçar para conseguir entrar. E para isso, eles usam maquiagem para se parecer com outros animais. Só que como o Bug é grande demais, ele acaba ficando para trás e só conseguem entrar a Gisele e o Max Squeeze. Pouco tempo depois de entrarem, a Gisele e o Max Squeeze são capturados. Enquanto isso, no lado de fora, o Bug, que agora estava disfarçado de cachorro, encontra com o Elliot e os outros, só que o Elliot ainda estava chateado com o Bug. Só que não demora muito e os dois fazem as pazes. Eles então se disfarçam e conseguem entrar no Pet Paraíso, e lá dentro o Salsicha começa a ficar com saudade de ser um animal doméstico de novo. O Elliot ele até consegue encontrar com a Gisele, mas ele é capturado logo em seguida. Enquanto isso, o Bug estava atrás do Salsicha porque ele estava encantado com o Pet Paraíso, e graças a isso, o disfarce dele acaba indo pro Beleléu, e então a segurança é chamada para tentar parar o urso que estava dentro do resort. E para fugir da segurança, ele e o Salsicha pulam dentro do tobogã, ao mesmo tempo que o Elliot e os outros estavam amarrados com coleiras de choque, prestes a serem mortos pelo Fifi. O Elliot, ele pede desculpa pra Gisele, e ele diz que estava com saudade dela, e que eles eram muito melhores estando juntos. Só que como o Fifi ele tava impaciente demais, ele tava prestes a ativar as coleiras quando o Bug e o Salsicha apareceram no tobogã, jogando água pra tudo que é lado e salvando todos eles. Só que eles ainda não estavam seguros porque o Fifi ele tava correndo atrás do controle e agora eles tinham que impedir ele. Enquanto essa confusão rolava, a dona do Fifi, ela vê o Salsicha e liga pros donos dele, que saem correndo de volta pro Pet Paraíso. Graças ao discurso do Elliot se declarando pra Gisele, os animais domésticos perceberam que eles não precisavam ser inimigos dos selvagens, e que no final eles não eram tão diferentes assim, menos o Fifi, que ainda odiava os animais selvagens e ele tava fazendo de tudo para chegar no controle que tinha caído dentro da piscina. Nisso, o Elliot também pula na piscina e ele e o Fifi começam a brigar pelo controle, só que infelizmente não teve jeito e o Fifi conseguiu pegar o controle e ativar o choque com a potência máxima. Só que agora veio o plot twist, porque na verdade era o Fifi que tava amarrado com as coleiras todas. E isso aconteceu porque o Elliot aproveitou a confusão dentro da piscina para tirar as coleiras dele e prender elas no Fifi. Depois disso, eles aproveitam para sair do Pet Paraíso e agora os selvagens e os domésticos eram todos amigos. O Salsicha, ele decide voltar para os donos dele porque ele aceitou que ele gostava da vida dele e que ele nunca ia ser um animal selvagem. Então, o Elliot e a Gisele finalmente se casam e todo mundo fica feliz, menos o Fifi, que ficou calvo no corpo todo. E assim, o filme acaba e a gente vai direto para as considerações finais. No começo do vídeo, eu disse que eu não achava mais o segundo filme melhor que o primeiro. E eu falei isso olhando mais por um lado técnico, tanto por uma questão do roteiro, quanto de direção. Mas ainda assim, pessoalmente, o segundo filme, ele me diverte muito mais, justamente pelas piadas e pela dublagem do Elliot, que é realmente fantástica. Falando um pouquinho do vilão do filme, apesar do Fifi ele ter uma motivação interessante e até que faz sentido com o personagem, ele não consegue chegar nos pés do Shaw. Eu acho ele um vilão infinitamente superior ao Fifi, principalmente
Principalmente porque o Shaun, quando aparece, a gente sabe que ele é um perigo, diferente do Fifi, que é só um cachorro doido. No geral, esse filme ele não é ruim, mas dá pra perceber que a qualidade da animação diminuiu um pouco em relação ao primeiro. Ela não é ruim, obviamente muito disso é por causa do orçamento que foi totalmente reduzido. Não tem muito o que comentar sobre esse filme, afinal ele não se aprofunda muito bem nas coisas, mas ele ainda assim é um filme muito divertido e vale a pena assistir. E dito isso, o vídeo vai ficando por aqui e até semana que vem, provavelmente.